Bom, então hoje a gente vai fazer uma rosca de forma manual, né, com um desandador. A gente vai usar essa ferramentinha aqui, o nome dela é macho, né, a gente tem um joguinho de machos retos. Tem um outro modelo que a gente vê depois, que é o helicoidal, né, e a gente usa ele em conjunto com o desandador. Então aqui, ó, esse machinho aqui, ó, é um 516. A gente faz uma furação prévia nele aqui, né, para poder fazer. A furação a gente tem que olhar direto na tabela, que a gente vai ver ele depois, né, para mostrar e para a gente poder passar o machinho. Então, como ela é uma peça cilíndrica, a gente usa um calcinho em V, ó, para ela ficar aqui mais assentada. Então, prende na morsa, de preferência com a parte da furação para cima, né? Aí ele tem uma sequência aqui, ó. Se a gente for olhar a caixinha, ele tem 3 machinhos, né? Então, qual que a gente tem que passar primeiro? Primeiro é o que tem o maior número de filetes gastos aqui, ó. Então, esse daqui, né, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele começa a rosca. O outro, ele já tem menos, ó. Então, 1, 2, 3, 4. E o terceiro já tem só 2 aqui, ó, né? Então a gente vai fazer a sequência, né? Passar primeiro o mais pontudinho, depois o intermediário, depois o de acabamento. Então é como se fosse aqui pré-desbaste, desbaste e acabamento, né? Então vamos lá. É bom a gente usar aqui um pouco de... A gente usa aqui na escola banha de porco, mas a gente pode utilizar um lubrificante próprio para rosca também, né? Então tem essa partezinha quadrada, a gente encaixa ela aqui, prende no desandador. Aí o esquema aqui, ó, é garantir sempre o começo, que ele vai começar retinho, porque se a gente começar ele torto, pode ser que ele quebre no meio, para a gente começar ele mais tortinho. E a gente vai fazer, então começa aqui, ó, garantindo sempre. Aí beleza. Quando ele começou a pegar a rosca, a gente vai fazer um quarto de volta, ou seja, girar 90 graus e voltar para quebrar o cavaco. Então, ó, um quarto, volta para quebrar o cavaco. Um quarto, volta para quebrar o cavaco. Conforme você vai pegando a habilidade, você vai conseguindo fazer mais rapidinho, ó. Sempre cuidando para não forçar, porque o macho para fazer rosca é uma das ferramentas mais fáceis que a gente tem de quebrar. Mesmo a gente estando fazendo na mão e sendo uma ferramenta um pouquinho maior, essa que a gente está utilizando, sempre bom a gente tomar um pouquinho de cuidado. Então, ó, vai fazendo até ele terminar. Nesse caso aqui ele vai passar, né? Ó, terminou ali, ele vai chegar lá no meio, ó, dá pra ver a ferramentinha e a gente volta. Então, passou o primeiro, diga-lhes. Ó, tirou o primeiro aqui então, né? Você vai trocar. Se você for tentar arrumar, ó, ele até pega a rosca, mas ele tá mais pesadinho. Aí você vai, passa o segundo, né? Então, joga ele pra cá, vamos passar o segundo já vai ser bem mais fácil de você montar. Aqui, ó. Então ele já vai bem mais fácil do que o primeiro, ó. Às vezes ele dá uma trancada. Ele dá uma trancadinha e você volta para quebrar o cavaco, ó. Porque ele é um pouquinho mais largo do que o primeiro só. Ó, chegou lá no final, volta e vai fazer o mesmo processo com o terceiro. Então soltou aqui, pega o terceiro e vai passar. Então o cuidado maior você tem que tomar no primeiro, né? Os outros depois é só na hora que ele dá uma pesadinha você volta a quebrar o cavaco. Porque o maior ele já tirou no primeiro ali. E já saiu a maioria do cavaco. Já saiu a maioria, você já consegue. Esse aí só vai tipo retocando os filetes. Isso, ele aumenta um pouquinho só a medida, né? Ele vai fazendo aos poucos para não forçar. Porque se você fizer tudo num só, às vezes ele fica muito pesado e é mais fácil de quebrar. Né? Então, ó, tem uma pecinha aqui, ó. Já consigo montar ela de boa, né? Isso a gente pode fazer não só para peças cilíndricas, mas para qualquer uma das outras.
beleza? Vamos lá dar uma olhadinha na tabela lá então para descobrir a furação. Bom, aqui a tabelinha então para a gente saber qual que é o diâmetro que a gente vai ter que usar na rosca, né? Essa daqui é uma tabela que a gente acha fácil, ela na internet, diâmetro de broca para a gente fazer rosca com macho, né? Então a gente estava fazendo uma rosca em polegada, uma rosca Whitworth, e a gente estava fazendo, era uma 5,16, né? Então foi furado com uma broca de 6,5 antes. Então se eu tiver, por exemplo, uma 3/8, eu furaria com uma 8, uma 7,16 com uma 9,5, assim Ideal por tem diante. 18 fios de rosca. Aqui é o número de fios, né? Essa aqui é o padrão normal, né? Que é quando a gente tem a rosca grossa que a gente fala. Se for em milímetro, a gente vai pegar, por exemplo, uma M6, a gente fura com 5, M8 fura com 6,5, né? 10, M10. Isso. Assim Se por for diante. rosca fina, nessa tabela aqui não tem, né? Daí a gente procura uma tabela equivalente de rosca fina na internet. Porque aqui a gente usa mais rosca grossa aqui na escola, então aqui a gente usa mais essa daqui. Beleza? Fechou?